passagem da nossa meditação, reflexão, está em Mateus, capítulo 1. Eu vou ler do verso 18 ao 25. Evangelho de Mateus, capítulo 1. A palavra diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Palavra de acordo com o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 1. A nossa vida, ela consiste em caminhos que são muito difíceis de serem compreendidos. Os caminhos de difícil compreensão é uma experiência quase que inevitável na vida de cada um de nós. Alguns de uma forma mais contundente, outros de forma menos contundente, mais leve. Eu quero destacar a história de Noemi e Ruth como exemplo de caminhos que a gente não consegue explicar muito, a não ser depois de ter a compreensão de toda a história, de tudo o que ocorreu. Mas a história conta que Noemi, juntamente com seu marido e seus 2 filhos, se veem obrigados a deixar Belém, né? Belém era a casa do pão, e estavam passando fome na casa do pão. E eles são obrigados a buscar refúgio, asilo em uma nação estrangeira, e em prol da sua própria sobrevivência. Ao chegar ali, Noemi perde o seu esposo, e nesse interregno seus filhos haviam se casado com 2 mulheres moabitas, a terra de Moabe, mas logo a seguir os seus 2 filhos também falecem. Ela agora não tem marido, não tem filhos, então ela resolve despedir as suas noras, não é? O que era comum, habitual, especialmente porque uma viúva mal conseguia sustentar a si própria. Mas a história diz que Ruth, pela sua insistência, fidelidade a Noemi, resolveu permanecer com a sua sogra e voltam então para Israel, para a terra de Canaã, e ali a história nos diz que ela se casa com Boaz. E essa mulher moabita é uma das tataravós de Jesus, né? Ela faz parte da ascendência de Cristo, juntamente com Boaz. Ela é, na verdade, tataravó direta de Davi, o rei Davi, né? Era avó de Jessé. Uma história que nós conhecemos e entendemos porque ela está totalmente registrada. Mas, a princípio, você imaginar que você busca uma vida melhor e que nessa busca você só encontra o trágico e a dor e a experiência pior de vida, que é o caso da morte. Depois você tem um caminho de volta. Depois de um grande fracasso, você retorna à sua terra natal para um recomeço difícil. E por fim, lá na frente, passado algum tempo, essa família é reestruturada, abençoada, e Noemi recupera a sua alegria. A história de Noemi é tão dramática que ela se negou a ser chamada de Noemi, pediu às suas amigas que a chamassem de Mara, porque Deus havia tornado a sua vida uma grande amargura. São os caminhos de difícil compreensão, algo que não é tão fácil de ser entendido enquanto se vive, enquanto se experimenta. Você tem aqui a história, uma das muitas histórias sobre o nascimento de Jesus.
Mas Mateus se preocupa em registrar o comportamento de José. Ele faz alusão a Maria, mas o seu enfoque, a sua preocupação maior é em valorizar a reação de José. E José era um homem, um jovem sonhador, e o seu grande sonho era ter família. Ele já estava noivo, vamos usar esse termo para os nossos dias, aliançado, já tinha um compromisso, um pré-compromisso civil com Maria. E o seu grande sonho está mais para pesadelo, pelo menos a princípio, porque a mulher com que ele pretende se casar, ao sonhar em ter essa família, ele é obrigado a assumir uma família antes mesmo de ser família. Porque de repente, do nada, Maria parece grávida. Obviamente que o anjo diz que é obra de Deus. Mas isso traz uma grande dificuldade na cabeça de José, no seu coração. Ele não sabia se fazia aquilo que a lei previa, porque como Maria já tinha um pré-contrato ou um contrato pré-nupcial, ela poderia ser sentenciada, ela poderia ser condenada, inclusive até mesmo por adultério. Ou quem sabe agora fazer o que Deus ordena. Eu diria que não foi fácil ser José nesse contexto, avaliando as dificuldades daqueles dias. Eu entendo que esse caminho que José começa a pisar é um caminho que ele pouco conhecia ou nada conhecia, mas ele o faz. Ele acaba aceitando a direção de Deus. E com base nessa introdução e palavra, eu quero pensar com seu coração sobre o seguinte tema: Natal, um caminho que poucos entendem e conhecem. Você pode ter certeza absoluta que talvez 60%, 50% das mensagens natalinas expostas, especialmente pela atividade de consumo do nosso país e mundo afora, ela não diz a verdade. O pressuposto do Natal é um tempo de tanto misticismo, onde desejar sorte, desejar paz, desejar alegria, prosperidade, se tornam os principais jargões. E de fato, o Natal mesmo não prevê nada disso. Muito pelo contrário, prevê muito mais lutas, escassezes, limitações, dificuldades. E a riqueza verdadeira, que é enfatizada e valorizada pelo Natal, é o oposto dessas coisas, especialmente porque ela não é de natureza transitória. Natal é, na verdade, a paz, mas a paz que vem de Deus. Não é a paz simplesmente entre os homens, não é apenas uma paz existencial, é uma paz na sua relação espiritual com Deus. E aqui José me ensina algumas coisas sobre este caminho que poucos entendem e conhecem. Primeiro, ele é feito na experiência dos desafios e complexidades. Natal, um caminho que poucos entendem e conhecem, ele é feito na experiência dos desafios e complexidades. José desposava, tinha um compromisso civil com Maria, e mesmo não havendo coabitado com ela, diz o verso 18, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. E José, sendo justo, um homem correto, e não a querendo infamar ou difamar, não expô-la publicamente, ele resolveu deixá-la silenciosamente e secretamente. E observe como o texto começa: o nascimento foi assim, quando o ideal deveria ser, e o casamento foi assim, porque é para isso que José, é isso que José tinha planejado no seu coração. Ninguém pensa em ter filhos sem pensar no casamento. Pensa-se primeiro no casamento, para depois pensar nos filhos. Eu diria que se o ideal, o casamento foi assim, José se vê obrigado a lidar com coisas fora de ordem. É claro, estamos julgando a aparência dos fatos. Numa relação de casamento, pensa-se no casamento para depois se pensar nos filhos. Ninguém imagina filho que nos obriga a um casamento. Eu digo que a experiência de José é uma novidade em cima da outra. A experiência de José é um desafio após o outro. A experiência de José é uma luta seguida de outra, porque agora ele vai assumir uma mulher que já tem filho, ou pelo menos já está grávida. Isso
traz uma dificuldade muito grande para a própria experiência e vida de José. Os desafios espirituais. Deus diz a José que o que foi gerado em Maria é do Espírito Santo, mas de repente o Filho de Deus tem tão pouco de Deus. Mas um filho que nasce assim, sem pedir licença, sem o uso de um homem, eu diria que José aprende a tratar bem aquilo que é aparente. Tome cuidado com o que é aparente. O que é aparente nos impressiona. De repente surge aquela dúvida: onde está Deus que me deixou nesta enrascada, nessa dificuldade, nessa situação tão complexa? Coloque-se no lugar de José e perceba a sua aflição com este roteiro, essa direção inexplicável. Que rumo está tomando a minha vida? Sem se preparar, sem se programar, tudo muda depois de um sonho. E é natural que o seu coração se vê ou se encontre em tumultos e atividades, racionais, emocionais das mais diversas. Temos aqui um homem de pouca experiência, sem vivência das coisas. Como é que esse homem ia lidar com tudo isso? Interessante que nós temos a anunciação a Maria, o anjo também aparece a Maria, mas José tem muito mais visões e sonhos com Deus do que Maria. Porque esse homem, ainda imaturo e inexperiente, é capacitado por Deus. Mesmo que a vida seja cheia de desafios e complexidades, as decisões que surgem no seu coração são frutos de uma decisão. Eu vou deixá-la secretamente. É um homem que já estava comprometido com a situação e que revela um profundo amor pela mulher que está em questão, a ponto de não querer difamá-la, não querer prejudicá-la ainda mais. José poderia sentenciá-la. Ele não reclama a lei em seu próprio benefício, exatamente porque amava a Maria, não quis prejudicá-la. Ela poderia ser julgada e condenada por aparecer grávida de outro. Ela me traiu, ela tinha um compromisso de casamento comigo e me aparece grávida. Eu quero sentenciar e condenar esta mulher. Natal é história de vida, e vida é assim, cheia de situações inexplicáveis, desconfortáveis e especialmente complexas e complicadas. Nós não sabemos o que existe depois da curva. A nossa visão não alcança além dos 100, 200 metros, não conseguimos distinguir nada em absoluto. A grande experiência em tudo isso, no caso de José, é provar de Deus e de sua graça. José é fortalecido, ele tem o conforto que precisava, porque Deus estava presente para orientar e dirigir o seu coração pelos melhores caminhos. O mesmo Espírito Santo que foi capaz de fecundar uma criança, um ser vivo no ventre de Maria, é o mesmo Espírito que fortalece, que anima, que encoraja, que direciona o coração de José. Natal é isso, é um caminho que às vezes poucos entendem e conhecem, porque ele é feito na experiência dos desafios e complexidades. Quantos desafios você tem? Quantas coisas complicadas nós temos? Mas a vida de Cristo é um incentivo para nós, porque a vida de José e Maria, do próprio Jesus, não foi uma vida simples e fácil. Foi uma vida marcada por muitas lutas e muitas coisas difíceis. Segunda coisa, esse caminho é feito também na experiência da confiança e da segurança. A isso eu chamo de fé. Enquanto José ponderava, pensava em deixar Maria, diz o verso 20, apareceu um anjo dizendo: não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Natal é tempo de ponderação. Ponderação, ou seja, reflexão, análise, racionalização, por incrível que pareça. Ainda que o Natal mexa muito com os nossos sentidos, especialmente a nossa sensibilidade, o convite bíblico é para que seja exatamente o contrário, ainda que ele permita as emoções
à flor da pele, sejam de natureza positiva ou negativa. Mas o que José faz é trilhar por uma vertente de sabedoria, que é pensar sobre as coisas, sobre os acontecimentos. Lá à frente, nós temos a história de Maria, não é? Ouvindo as palavras de Simeão. Jesus já era bebê, e Simeão profere uma série de palavras proféticas, e diz a Bíblia que Maria guardava tudo aquilo no coração. Ela pensava sobre esses acontecimentos, ela ponderava sobre as coisas. Natal é Deus alcançando o coração do homem com a bênção da lucidez e da sabedoria, para lidar com coisas complexas, para lidar com coisas difíceis. José é ensinado a ter moderação na sua prática de ponderação. Deus ali aparece para aliviar o coração temerário. Não temas, José. Você tem razão para ficar apavorado, preocupado, mas não se preocupe. Não entre em pavor. Deus surge para ensinar ao inexperiente que as coisas novas não dependem delas em si mesmas, mas do uso e instrumentalização que o próprio Deus faz como Senhor e dirigente de todas as circunstâncias. José, o que vai acontecer com Maria, com o filho, o que você vai fazer para criá-lo, o que você vai fazer para sustentá-los, não se preocupe. Conforte o seu coração, porque eu estou fazendo uso de tudo isto. E lá no nascimento de Jesus, lá na estrebaria, na gruta de Belém, José já recebe a graça e o apoio de Deus, a visita dos pastores. Depois, provavelmente, José e Maria já estavam numa casa, Jesus já tinha quase 1 ano de idade, aparecem os magos, e eles trazem presentes, e esses presentes é que vão ajudar José a fazer uma viagem longa, lá para o Egito, aos 2 anos de idade mais ou menos, quando Herodes resolve perseguir os infantes, mandando matá-los. É o Deus que vai usando todas as coisas, dirigindo todas as coisas, de uma forma muito sábia, inteligente. Natal é esse tempo de trabalhar a vida por meio da cura e tratamento de todo temor e insegurança. A chegada de Cristo, não temas, é tempo de fazer o que Deus quer. Receba Maria, aceite. É tempo de olhar o que parece problema sob a ótica da bênção. Receba Maria como tua mulher. E se ele tinha alguma preocupação em receber Maria como mulher, como esposa, agora o seu coração é reanimado, fortalecido. Deus lança luz, traz lucidez ao seu ser e paz ao seu coração. É tempo de experimentar o Espírito Santo ali em Maria e aqui no coração de José. O que nela foi gerado é do Espírito Santo. Bem, se é obra de Deus esse milagre, obras milagrosas de Deus vão acontecer na minha vida também. Aliás, diga-se de passagem, que às vezes nós protestantes perdemos tanto a noção da doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, né? Falamos tão pouco da obra do Espírito, e você não imagina, e às vezes até não percebe, que as grandes obras de Deus na nossa vida hoje estão sendo realizadas pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo. Jesus nos enviou outro Consolador, aquele que está ao nosso lado. Quando nós falamos que Deus está conosco, o Emanuel, é por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que te reanima, que te fortalece, que te consola. Inclusive eu e você podemos até orar ao Pai e pedir que o Espírito Santo faça em nós aquilo que tanto precisamos. Depois Deus diz para José colocar o nome no menino de Jesus, porque ele vai salvar o povo dos pecados deles. Natal é deter-se no essencial. Isso significa confiança e segurança. E o essencial e sublime não são as festas, as guloseimas, os amigos secretos, os encontros familiares ao redor de mesas fartas, ainda que lícitas sejam, mas não são decisivas e nem o mais importante.
uma mesa rica pode indicar uma consciência pobre. É preciso pensar sobre o Natal, e que a grande riqueza do Natal é a presença da salvação em Cristo, da restauração da nossa relação com Deus. É o Natal do sublime e do maravilhoso. Os pecados são tratados e encerrados. Ninguém poderia resolver os nossos pecados, mas o Natal resolve. E tudo aconteceu, diz o verso 22, para que as profecias se cumprissem. A virgem geraria um filho e ele seria chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Depois de tanto tempo em que o povo amargava um profundo silêncio de Deus, imaginava-se que Deus tinha abandonado o seu povo, o período interbíblico, mais ou menos 400 anos sem profecia alguma, até vir João Batista, que profetizou pouco tempo, talvez meses, tomasse um ano, antes de Cristo assumir o comando e o seu ministério. Esse Natal agora é o Deus conosco, é aquele que gera segurança, paz, mas não é a paz circunstancial, é a paz interior, de um Deus que está próximo, de um Deus que está ao lado, junto, perto. E é tão maravilhoso isso, que José simplesmente decide fazer tudo que o anjo havia ordenado. E não há nenhuma referência acerca da fé de José, ela não precisa ser dita nem citada, ela é simplesmente praticada, porque José acatou tudo aquilo que o anjo havia dito, todas as palavras de Deus. Natal é esse caminho que poucos entendem e conhecem, e ele é feito na experiência da confiança e da segurança. José, não se preocupe, eu não sei o que é que me incomoda, o que é que te incomoda, mas é o que Deus nos ensina. Não se preocupe, não temas, conforme disse a Josué, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Natal, um caminho que poucos entendem e conhecem. Ele é feito na experiência dos desafios e complexidades, na experiência da confiança e da segurança, e ele é feito na experiência da entrega e do acatamento. José se desperta do sono, foi despertado no verso 24, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher na íntegra, mas não a conheceu, não teve com ela nenhuma relação sexual, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Havia uma necessidade, provavelmente o Espírito Santo falou isso também ao coração de José, não está registrado aqui, mas certamente ele foi orientado a não ter relação sexual com Maria, exatamente para que Jesus nascesse de uma virgem, e para que Jesus nascesse exclusivamente da obra de Deus. Não haveria nenhuma participação humana, exceto a de Maria, uma participação passiva. É o Espírito que faz toda a obra. Se José faz como o anjo lhe havia ordenado, eu quero dizer que entregar-se dessa forma não é tão fácil, especialmente quando as coisas acontecem fora das nossas pretensões e vontades. Se existe algo que me aborrece, que te aborrece, é quando acontece algo fora do planejado. Mas você sabia que Deus pode fazer muito fora do seu planejado e do meu planejado? Às vezes nós desenhamos algumas coisas, quero isso, quero aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e nada disso acontece. Portanto, acatar a vontade de Deus num contexto semelhante a esse não é fácil, porque nós já temos, por natureza, o desagrado da nossa vontade. E quando você está em desvontade, não tem vontade para nada, tudo que vem e tudo que você faz é desagradável, é ruim, às vezes até forçoso ou forçado. Portanto, entregar-se não é fácil, especialmente quando isso acontece fora dos meus planos. Não é fácil lutar contra o coração e contra a razão. José foi tão passional quanto racional. Ele sofreu em dois momentos. Não é simples também lidar com o incomum, o excepcional. A história é bonita, é linda, o nascimento de Jesus é maravilhoso, mas nós não estamos na pele de José,
Não pense que é simples, não pense que é fácil, né? Às vezes nós contamos essas histórias com tanto romantismo, parece folclore. Nós estamos falando de uma família que passou sérias dificuldades, um homem que vai lidar com o desconhecido, um homem que enfrenta algo completamente fora do tradicional. O que é habitual já tem em si mesmo seus desconfortos, imagina o que não é habitual. É por isso que Abraão teve desconforto também. Como é que eu vou ter filho se eu já tenho 100 anos? Biologicamente falando, é impossível. O caminho do acatamento é o caminho da submissão a Deus. A palavra veio, olha só, sugestivamente, em forma de ordem. Ele fez como lhe ordenara o anjo. Deus não fez um pedido para José. Deus deu para ele um mandamento, uma ordem. Vá e receba sua mulher, porque nela o que foi gerado é obra do Espírito Santo. A palavra que vem do Senhor não é para ser questionada ou discutida como fez Jonas. José é tão submisso e acata com tanta disponibilidade que ele simplesmente ouviu o anjo do Senhor. A palavra é cumprida, ela vem em forma de mandamento e é acatada plenamente. Isso dá a medição do temor de José a Deus. Só acata, só obedece, só se submete quem de fato teme a Deus. É preciso temer mais a Deus e menos as circunstâncias. É o que José faz. Ele deixa de se preocupar com as circunstâncias, não temas, e passa a temer a Deus. É preciso temer mais a Deus e temer menos as coisas e as circunstâncias desafiadoras. Deus provoca também a necessidade de um novo olhar sobre a vida. Uma nova perspectiva vai sendo construída. José não sabia sobre o amanhã, mas ele se encarregava de viver em paz o seu hoje. O seu hoje. Ainda que tudo isso estivesse fora do programado, fora dos seus objetivos, José permaneceu na sua confiança, tanto que se tornou capaz de entregar a sua vida nas mãos do Senhor de forma plena. Natal é isso, meus queridos. E às vezes nós desconhecemos. E eu fico imaginando que nos aborrecemos com tantas coisas, né? Nos dias de Natal. Qualquer coisinha tira a nossa alegria, tira a nossa paz. As pessoas falam, esse ano eu não vou festejar não, porque afinal de contas estou desempregado. Esse ano eu não quero saber de amigo secreto, não quero saber de família, porque eu ando muito doente, ando muito desanimado, muito abatido. E nós deixamos de cultivar o que é essencial, porque Natal para muitos são apenas essas coisas que nos envolvem, que são lícitas, que são bem-vindas, mas que não são únicas, não são as mais importantes. Natal é a gente andar por um caminho que pouca gente entende e pouca gente conhece, e isso significa fazer estas três coisas que acabamos de expor: na experiência dos desafios e complexidades, na experiência da confiança e da segurança, e na experiência da entrega e do acatamento. Quando os caminhos não são fáceis, a gente tem aqui duas indicações lindas. Diz a palavra que ele recebeu sua mulher. É preciso aceitar plena e alegremente a vontade do Senhor. Maria diz assim: eis aqui a tua serva, faça-se em mim, cumpra-se em mim a tua vontade. Quando Estevão foi morto, ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, da mesma forma que Jesus fez. Isso significa entregar a nossa vida alegremente na vontade e sob a vontade do Senhor. A quem pôs o nome de Jesus, é preciso assumir a vida em todos os seus desdobramentos. O nome escolhido pelo Pai é decidido pelo Pai dos céus. O Filho é antes de Deus do que de José. Ele é filho de Deus. É preciso ter consciência que a vida e que as coisas são muito mais de Deus do que de mim. E é necessário dar continuidade.
você vai chamar a criança de Jesus. E José pôs o nome de Jesus. A história continua, a vida continua. Natal é esse caminho que poucos entendem e conhecem. Ele é feito na experiência dos desafios e complexidades, ele é feito na experiência da confiança e da segurança, ele é feito na experiência da entrega e do acatamento. Que Deus, por sua graça, nos abençoe e nos ajude. Amém.